de a gente sair, eu tenho que passar uma tarefa para ti, tá? Então, faltando 1 minutinho para a aula acabar, vocês me avisem que eu preciso passar uma tarefa. E a tarefa tem que ser das boas. Meus queridos, grandezas físicas escalares e vetoriais, já discutimos sobre isso? Escalares só módulo e unidade, vetoriais módulo, unidade, direção e sentido. Para a gente poder trabalhar com essas grandezas vetoriais, nós temos que compreender um pouco mais sobre vetor. Vetor, na verdade, é uma seta, é uma flecha, se preferir. E os elementos são direção, essa linhazinha reta que define a direção do vetor, sentido, a cabecinha dele é que diz o sentido. Lembrando, direção é sempre uma linha imaginária infinita. E sentido, para que lado dessa linha tu vai. E o tamanho do vetor é que indica o módulo dele. Resumindo, usando o quadriculado do quadro, se eu faço um vetor que ocupa 4 quadradinhos e digo que ele vale 40 newtons, ao ver um vetor de um quadradinho, o aluno já tem que entender que ele vale 10 newtons, vale 4 vezes menos. Por isso que o tamanho do vetor representa um módulo. Mas o que eu preciso que tu saiba de vetor é operar vetores, tu tem que saber operar os vetores graficamente. Então imagine vocês que eu tenho 3 vetores aqui. O vetor A, 4 quadradinhos na horizontal para a direita. O vetor B, 3 quadradinhos vertical para cima. E o vetor C, 2 diagonais de quadradinhos. Senhor, não estou enxergando os quadradinhos do quadro. Não tem problema, amigo. Se tu quisesse representar com grande precisão isso aqui, poderias fazer um de 4 centímetros, um de 3 centímetros e um que tenha 2 centímetros de altura por 2 de largura. E tu usa a diagonal desse quadrado para desenhar o teu vetor. Mas tu não precisa ficar muito cri-cri com a precisão do desenho por enquanto. O vestibular que exige precisão do desenho já bota na prova vestibular o papel quadriculado, para não poder usar o quadriculado para fazer o que eu vou fazer com vocês agora. Como é que se opera vetores? Primeiro vamos fazer uma operação bem boba. Vamos fazer o vetor A mais C. Eu vou te mostrar como é que se faz o vetor A mais C pela regra do paralelogramo e pela regra do polígono. São as duas técnicas para a gente operar vetores graficamente. Então eu estou falando de operações gráficas com vetores. Como é que se faz o vetor A mais o vetor B? Tu pega o vetor A, copia ele, 4 quadradinhos na horizontal para a direita. Pega o vetor B, o vetor C. Calma, queria ser porque o B fica muito sem graça. Pega o vetor C, que são 2 diagonais dos quadradinhos do quadro, e bota bundinha com bundinha, origem com origem, para ser mais técnico. Copiei apenas os vetores. E agora vem a regra. Regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Olha como o nome é justo, cara. Para achar o vetor resultante desses 2 vetores, tu pega a coisa de escrever, encosta na extremidade de um dos vetores e traça uma pontilhada paralela ao outro vetor. Pega a coisa de escrever, encosta na extremidade de um dos vetores e traça uma pontilhada paralela ao outro vetor. Deu uma entortada ali. Oh, cacete. Tá vendo? Por isso que é a regra do paralelogramo, porque sempre que eu vou desenhar um vetor resultante, eu tenho que fazer um paralelogramo, certo? Como um mosquinho. Então, olha só, para desenhar um vetor resultante, tu tira
de largura e 2 de altura. Esse vetor aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, idênticos. Claro que tem que ser idêntico, né, cara? Não pode, eu vou fazer de um jeito e dar um resultado, eu faço de outro e dá outro resultado. Não faz o menor sentido. Até porque esses vetores na prática vão significar forças, velocidades, deslocamentos. Então a resposta tem que ser uma resposta que faça sentido na vida das pessoas. Cara, tu tem que treinar essas duas regras, porque às vezes o vestibular te obriga a seguir por uma, às vezes te obriga a seguir por outra. Por que eu acho a regra do polígono muito mais legal? Não é porque é bundinha na cabecinha, não. Até porque eu tenho medo de falar bundinha na cabecinha, porque tem gente que se empolga e quer fazer o resultante de bundinha na cabecinha também. E observe que o vetor resultante é bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Concorda comigo? Então só decorar a bundinha na cabecinha não serve. Mas a regra do polígono é mais poderosa, porque eu posso somar 1 milhão de vetores concomitantemente, ao mesmo tempo. Enquanto a regra do paralelogramo só permite somar de 2 em 2. Então por isso que a regra do polígono é ninja. Para já te mostrar mais detalhes e avançar na regra do polígono, eu quero fazer uma outra operação mais elaborada de vetores aqui, ó. Deixa eu ver. Vou fazer assim, ó. 2 vezes o vetor A menos o vetor B mais o vetor C, ou mais 3C. Pronto, vai ficar bem divertido. Olha só como é que eu vou fazer para fazer aquela operação vetorial. 2 vezes o vetor A menos o vetor B mais 3 vezes o vetor C. Aposto que vocês imaginam o que significa 2 vezes o vetor A. Adivinha o que eu vou fazer para representar 2 vezes o vetor A? Muito bem, é só multiplicar o vetor por 2 mesmo. Ou seja, ele fica com o dobro do tamanho. Ele tinha 4 unidades, né? O vetor A agora vai ter 8 unidades. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu tanto pode representar assim o vetor 2A, como tu poderia ter feito um vetor A mais um vetor A. Opa. Vetor A, 2A. Inacreditável, né? Ele paga para te ensinar isso. Menos B. Agora atenção, hein? Menos B. O vetor B é para cima. Adivinha quando é que é o vetor menos B? Muito bem. Esse é o vetor menos B. Bundinha na cabecinha. Oh, que delícia. Menos B. Show de bola. Pois não. Eu sou retardado. Isso mostra que talvez só tu esteja atento. Isso me preocupa aí, lá no limite. Ou então a galera, porque assim, galera, isso é uma coisa interessante. Está na faculdade, isso piora enormemente. O professor da faculdade ele comete esses erros muito mais do que o professor de cursinho, por incrível que pareça. E lá na faculdade, assim, a gente não fica comentando isso com o professor, porque a gente subentende que foi um engano bobo, certo? Se é uma coisa mais importante, aí a gente comenta. Eu gosto que o aluno comente. Eu prefiro que o aluno comente, que eu fico com menos carga de aula no vídeo. Beleza, galera? Ai, eu adoro. Aí eu já não sei se vou te responder. Primeiro eu vou terminar lá, depois eu vou fazer implemento. Eu só falei no cantinho, como é que tu acha que ia ser o A mais B? Aí eu, na hora que eu for fazer, a gente já corrige o teu exercício. Mas deixa eu finalizar aqui primeiro. 2 vezes o A, tá tranquilo, galera? Beleza? Menos B, tu entendeu que é um vetor negativo? Só muda a setinha, tá? Só muda a setinha de lugar. E quem é 3 vezes o vetor C? Quem é 3 vezes o vetor C? É o vetor C, mais um vetor C, mais um vetor C. Nossa, que vetorzão! É o vetor 3C. Certo? 3 vetores C. Bundinha na cabecinha. Eu estou contando os quadradinhos, tá? 2 diagonais, mais 2, mais 2. Então, esse vetor é exatamente o vetor 3C. Como é que eu desenho o vetor resultante? Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Professor, pode acontecer que o resultante acabar cruzando os outros vetores? Pode, sem problema nenhum. Como é o nome desse vetor vermelho aí? Deixa eu arrumar esse aqui, deixa eu ver se eu
lambuja como é que multiplica um vetor por um número, né? Certo? Fiz 2 vezes o A, fiz 3 vezes o C. Acabei de lambuja te mostrando o que é um vetor negativo, né? Certo? Ou seja, te ensinei a subtrair vetores nas entrelinhas. Vai fazer o teu super teste aí do vetor A mais B. E aí eu vou te ensinar outra coisa muito importante sobre vetores, que é a decomposição.